Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui do lado de fora da cabana, tá muito quente e vamos falar sobre o assunto que a gente abordou na semana passada para trazer para agora, mais uma diversidade. Dessa vez a gente vai falar sobre diversidade cultural. Ao longo do período da vida humana, cada país se encaixou e aperfeiçoou o seu modo de viver, a sua forma de se discutir, de conversar entre os indivíduos, e a isso a gente chamou de diversidade cultural. Ou seja, a forma como esses indivíduos conversam, convivem, criam coisas entre si. Mundialmente, a cultura é um estilo de vida que cada qual mostra a sua individualidade dependendo da região que ela está inserida, país, área, estado, cidade, grupo, tribo, enfim. E celebra as suas diferenças, abraça as suas diversas qualidades e igualdades e respeita as desigualdades ou as diferenças. Com o desenvolvimento da tecnologia, a gente criou a possibilidade de aproximação das diversas tribos e mesmo com o distanciamento social, a gente conseguiu fazer com que esses distanciamentos se encurtassem e houvesse um encontro presencial, embora na internet, e a gente vê que é possível conectar as mais diversas culturas de qualquer país do mundo, de qualquer região do mundo, de maneira mais fácil através da internet. Na essência, o processo cultural que tem os diversos países do mundo e que tiveram ao longo do tempo, teve por função modelar aqueles hábitos e costumes que fazem parte daquele conjunto de moral, valores, ética que a gente falou lá atrás, que torna esses indivíduos diferentes uns dos outros, torna esses indivíduos iguais perante o mundo, mas diferentes entre si. E em cada lugar onde esses lugares estão, onde essas culturas diferentes estão, e implementa essas formas de convívio, de condutas, que a gente tem que aprender a interpretar para poder ter aquilo que a gente chama de convivência social. O Brasil tem um conjunto muito grande de diversas culturas que são não somente nacionais, porque nós tivemos várias tribos indígenas aqui, mas mundiais ao longo de todos os povos que aqui vieram e que nos colonizaram. A gente não seguiu o mesmo curso de aculturação entre si, cada um acabou sendo um pouco diverso do outro. E o país foi influenciado por todas essas culturas, ideologias, costumes, comportamentos, dentre todos esses exploradores que vieram aqui para o nosso país e que se estabeleceram no passado e até hoje. Como nós somos divididos em norte, nordeste, centro, oeste, sul e sudeste, cada região tem as suas próprias influências, mantém essas influências únicas por meio de tradições, de feriados, de pratos típicos, entre outras tradições. Diversificado em regiões, a gente divide isso em várias maneiras de se demonstrar culturalmente essas formas de agir, por meio de celebrações religiosas, de feriados, que são celebrados nas várias regiões, de acordo com a história daquela região, do país e da cidade aonde essa região está inserida. Por exemplo, a gente tem na Bahia a lavagem do Senhor do Bonfim, a gente tem no Pará o Sírio, a gente tem culturas como o São João do Nordeste, a gente tem outras coisas que vão ocorrendo ao longo das regiões aonde a gente está inserido, como eu acabei de dizer. O Brasil é um país laico, e eu já falei sobre isso quando a gente falou de diversidade religiosa. Então, ele não apresenta na esfera da federação uma religião que represente o país, ou alguma coisa de cunho religiosa que represente o país como sendo obrigatória, ou vamos dizer, a maioria e todo mundo tem que seguir aquilo. É um país liberal, federativo, que outorga, ou que autentica todo tipo de diversidade religiosa, ideológica, econômica, étnica, biológica, cultural, social, linguística, enfim. A gente tem diferenças linguísticas no país, grandes diferenças linguísticas no país. Tem palavras que se usam no Nordeste, por exemplo, e que são desconhecidas aqui no Sudeste, por exemplo, né? Lá a gente fala girimum e aqui a gente fala abóbora. Se trata exatamente do mesmo legume. No âmago da história brasileira, a gente tem como povo
originário do Brasil, os indígenas, que são os nossos habitantes originais de povos como Guaranis, Yanomamis, Chucurus, Baniuás, Ticunas, Potiguares, entre outros. E futuramente eles foram somados àquela população local, quando começou então a colonização, as novas nacionalidades vindas de outras regiões, como por exemplo a portuguesa, que acabaram se miscigenando com eles também. Depois disso, no nosso território, a gente teve outras mudanças culturais com a chegada de portugueses, também a chegada de povos africanos vindos como os escravos, como bantus, nagôs, jejes ou eues, entre outros. E essa movimentação gerou mais miscigenação cultural, que acabaram colidindo com a expansão das terras do interior, aonde os bandeirantes foram avançando e fazendo com que novas tradições e costumes surgissem. E essas tradições e costumes acabaram se incrementando naquelas regiões e fazendo parte da cultura daquela região aonde elas estavam inseridas. No decorrer da nossa história, outras populações também migraram, com o intuito de fugir de guerras, pobrezas, conflitos, guerras civis, entre várias. E aí a gente tem a chegada de outros povos de outros países, como italianos, espanhóis, franceses, alemães, holandeses, japoneses, enfim, que desembarcaram aqui no Brasil. Todos trouxeram as suas culturas. Em algumas regiões ainda se percebe muito fortemente a cultura dessa população que vieram para aquela região, fizeram morada aqui no território, causaram mudanças nos povos que estavam aqui, trouxeram essa visão cultural extraordinária e inédita, que acabou se miscigenando com a que estava aqui, local. Na região norte do país, é muito marcada pela religiosidade, por exemplo, celebrações como o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, o Festival de Parintins, que é conhecida a festa do Bumba Meu Boi, do Boi Bumbá, que ocorre em junho no Amazonas, por exemplo, danças culturais, como por exemplo o carimbó, congada, que já tem uma influência indígena e africana ao mesmo tempo. Na região nordeste do Brasil, tem outras manifestações, como o Bumba Meu Boi, como o caboclinho, como a ciranda, algumas de influências religiosas, outras não, mas a gente tem a festa de Iemanjá, a lavagem da escadaria do Bonfim, como eu acabei de citar, e principalmente a literatura de cordel. Na região centro-oeste, a influência já é mais diversificada, porque são muitos povos indígenas que ainda habitam aquela região e se miscigenaram com paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos, paraguaios, enfim. E tudo isso acabou trazendo um patrimônio cultural muito grande para essa região, porque se motivou todos eles a terem uma comunicação única através do idioma português, mas que acabaram mantendo as suas tradições culturais naquela região. Na região sudeste, já é conhecida como um centro econômico, um espaço territorial que mais recebe povos de várias regiões do mundo, países do mundo, enfim, tem uma forte influência indígena, tem forte influência dos escravos também e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos que, na sua maioria, acabaram ficando na região sudeste mesmo. Tem uma influência religiosa apresentada por várias festas, de elementos culturais regionais, de diversas culturas presentes como Páscoa, a Festa dos Anjos, padroeiros, enfim, das várias cidades, carnaval, samba, enfim. Samba principalmente e carnaval no Rio de Janeiro, né? São Paulo também. Por fim, na região sul, a gente tem uma parcela territorial que teve uma influência muito maior de imigrantes portugueses e espanhóis, principalmente alemães e italianos. Eles representam fortes aspectos culturais, religiosos, com festas locais que atraem público de outras regiões do Brasil, com hábitos alimentares típicos dessas regiões, como por exemplo em Santa Catarina, Festa da Uva, Oktoberfest, Fandango, que é uma influência portuguesa, a Festa da Uva é uma influência italiana, a Tirana e o Anu, que tem origem espanhola, a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, enfim, que fazem parte dessa região cultural no sul. Então, assim, a gente tem essa mudança, essa diversificação cultural que acontece nos vários povos, nas várias regiões. A gente também tem isso em outros países, não apenas no Brasil. Países como Estados Unidos, que tem uma colonização feita por povos de várias origens, também tem uma miscigenação cultural muito grande. Respeitar a multicultura é um dos pilares da ética. E as empresas que fazem isso, elas apresentam aquilo que a gente já falou, que se chama ética corporativa.
Um bom exemplo disso é a Bayer, atualmente Bayer do Brasil, que é uma empresa alemã que atua no setor farmacêutico, que tem uma história de 150 anos de mercado aqui no Brasil, mas hoje um pouquinho mais, completa 120 anos de presença aqui no Brasil, 150 anos de existência, por meio de produtos inovadores, de soluções para a saúde, saúde das pessoas, animais e plantas, que são desenvolvidos nessa empresa para a área principalmente da saúde e da agricultura. Nos seus valores, a empresa faz uma inovação, uma aceitação social e atua num sistema que se chama saúde sustentável. E ela instala políticas de meio ambiente e saúde, além da política energética e de proteção ambiental. A empresa tem uma base de pesquisa que recebe muito investimento e segue, por exemplo, a missão Ciência para uma Vida Melhor. A Bayer possui 3 blocos de desenvolvimento para inovação, que consistem em melhoras no quadro político e econômico global, promover pesquisas de vanguarda e uma cultura de inovação através de diálogo por uma educação melhor. Meio a seus compromissos, trabalha para os requisitos corporativos na área de segurança, saúde e meio ambiente. Como eu disse, um diálogo por uma educação melhor. Uma educação melhor faz parte do respeito à multicultura. A empresa também tem no seu domínio a sustentabilidade e é um compromisso garantir a responsabilidade étnica e social, a responsabilidade ética e social, com a cidadania empresarial, respeitando os interesses dos stakeholders, ou seja, de todos que fazem parte do conglomerado Bayer, e ela é nominada pelos valores fundamentais e dos princípios de liderança da Bayer, como eles chamam Life, né? Refere-se àqueles que trabalham e estão integrados no sistema global de gestão de desempenho. A sua cultura corporativa assegura uma personalidade única no meio ambiente interno, transita entre fronteiras nacionais, hierarquias gerenciais e diferenças culturais, aprendendo com isso e crescendo com isso. Ela tem investimentos sustentáveis que podem ser elencados como, por exemplo, o patrocínio ao Instituto Catavento Cultural e Educacional, ao Museu de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Estado de Cultura daqui de São Paulo. Ela investiu no Espaço Mundo das Abelhas, que é um local dedicado à educação, à conscientização da importância das abelhas para a agricultura, e o local integra o complexo de polinizadores, juntamente com o borboletário do Jardim Botânico. A empresa se responsabilizou pela criação do Prêmio Jovem Farmacêutico, que reconhece os profissionais da área de farmácia, que é um prêmio bastante importante que está em parceria com o Conselho de Farmácia. Ela atende o projeto Medicão, responsável por beneficiário de crianças, jovens, adultos e idosos, que atendem a melhor qualidade de vida a pacientes em processos de recuperação em hospitais, asilos e outras instituições. Na comunidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, a empresa possui um projeto de reforço alimentar que atrai as associações de moradores e creches comunitárias com aulas, contribuindo com refeições, a frequência nas escolas e o desenvolvimento de uma vida melhor e mais saudável. Para integrar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ONU, que nós já falamos sobre eles em outro vídeo, Cidades e Comunidades Mais Sustentáveis, ela criou o projeto Escola Verde, que estimula a conscientização ambiental de estudantes de escolas públicas, e é dirigido para alunos e professores. E as aulas são ministradas no Clube Bayer, que está também no Parque Industrial de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. De modo a fundir novas visões e pensamentos em todos os indivíduos, a diversidade cultural, assim, tem como definição, tem como missão espalhar modernidade e inovação para todas as relações existentes, diversificar e tornar visível e reconhecida cada individualidade existente, ou seja, cada forma de cultura existente naquela corporação, naquela organização. Então, as empresas que praticam a diversidade cultural são aquelas que respeitam o espaço de cada um, respeitam o modo de ser de cada um, que tem o seu padrão, seu código de conduta, como todas as empresas devem ter, mas que não interfere nessa cultura de outros povos, mas ao contrário, aprende com elas e traz mais conhecimento para dentro da própria corporação.
Na próxima semana, a gente vai falar sobre diversidade de gênero. E diversidade de gênero também é um tema bastante complicado, porque a gente sabe que, infelizmente, é um dos temas ou um dos modos, vamos dizer assim, de preconceito que tem causado mais problemas. Nunca se matou tantas pessoas que não aderem ao que se considera, vamos dizer assim, gênero padrão de uma determinada sociedade, como tem acontecido atualmente no mundo, infelizmente. E no Brasil não deixa de ser diferente. E isso é muito preocupante. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Bom, o pensamento de hoje é o seguinte: não é o desejo é necessário para impulsionar a vida. Assim como o medo é necessário para nos precaver de certas coisas. Mas a gente tem que ouvir a voz interior, ou o nosso famoso sexto sentido. Porque a voz interior vai nos dizer que o desejo, assim como o medo, não pode nos dominar. Porque se ele fizer isso, ele vai se tornar perigoso. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.